A graça e a paz, Igreja do Senhor, com muito prazer estamos de volta na nossa escola de oração, prostrado somente para Cristo. A sua faculdade é espiritual e informal, amém? Então vamos para o terceiro episódio. Quem ainda não ouviu o segundo, não assistiu o segundo e a introdução, eu considero importante demais para consolidar a sua visão espiritual sobre a oração. Lembrando que serão 3 níveis, cada nível serão composto de 12 vídeos, serão 36 vídeos sobre oração, para que verdadeiramente você saiba manejar a espada e tenha exercícios espirituais e te prepara nesses últimos tempos rumo a Jerusalém Celestial. Mas antes eu quero te fazer um pedido, que você possa se inscrever no canal para receber todas as comunicações, todos os avisos. Se inscreva também no Instagram, mtv.ministério, que você possa compartilhar com todos os seus grupos, com todos os seus amigos, familiares, principalmente aquelas pessoas que estão tristes, preocupadas nesses últimos tempos, que possa verdadeiramente ser revestida de uma armadura mais eficaz da palavra de Deus e sobre oração, de suma importância, essa arma espiritual, para que você permaneça de pé. Porque o desafio não é estar de pé, é permanecer de pé. Conto com você para juntos formarmos um batalhão levantado pela palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Nesse terceiro episódio, vamos falar então sobre 7 principais causas que bloqueiam a oração. Ou seja, por que muitas pessoas oram e parece que nada dá certo? A pessoa ora, clama ao Senhor, mas parece que nada flui. Ou seja, agora são pessoas que oram, mas já havia acreditado, poxa, quanto mais eu faço a minha prece, quanto mais eu falo, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, mais sobração aparece. Isso acontece com muitas pessoas. Hoje você vai descobrir 7 princípios por que a sua oração não está sendo respondida. 7 principais princípios que vão fazer a diferença. Eu considero esse episódio também de suma importância para que você desenvolva uma intimidade bem verdadeira com Deus e que você saiba desses avisos para que você não fique patinando no mundo espiritual. Amém? Então você sabia que muitas pessoas até oram, porém estão bloqueadas e desorientadas no mundo espiritual? A pior coisa que tem é quando você tem que tomar uma decisão ou quando a pessoa está desorientada, não sabe o que fazer. Ela está igual cega, essa pessoa está igual cega no tiroteio. Ela não sabe como agir. A pessoa, está meio assim, em pânico dos últimos tempos, está desesperado. A Bíblia diz que Deus é o nosso esconderijo, Deus é a nossa fortaleza, de onde virá nosso socorro virá do Senhor. E nesses últimos tempos está ficando cada vez mais claro. Por isso que a escola de oração é um projeto dado pelo Espírito Santo para formar guerreiros de comunhão com o Senhor Jesus. Então vamos lá. Por que muitas pessoas estão desorientadas mesmo orando? Por quê? Porque as orações não estão sendo respondidas. O que está acontecendo? Deuteronômio 28, no versículo 23, a Bíblia diz assim: o céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze. Ou seja, aquela pessoa que fala que a oração não passa do teto. Ou seja, ora, está a propósito em cima de propósito, mas as coisas não acontecem. O chão debaixo dos teus pés como de ferro. Já tentou plantar alguma coisa no ferro? Dá certo? A gente sabe que não, né? Então são pessoas que não desenvolvem a intimidade com Deus. Ora, parece que nada dá certo, nunca tem resposta. E agora, o que fazer? Onde estão as armadilhas? Então, eu quero mostrar para vocês, 7 princípios importantíssimos. Mas primeiro, vou trazer o princípio-chave, apenas descrevendo para você o que Deus colocou no meu coração. A oração sem princípios seria como um corpo sem coração e um olhar sem visão. Negligenciar os seus fundamentos seria como um barco à deriva e sem direção, rumo à frustração e sem transformação. Então vamos lá. Princípio número 1. Quando falta as pessoas reconhecerem as suas falhas. A pior coisa que tem é quando a pessoa não reconhece que está errada. Não reconhece as suas falhas. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13, a Bíblia diz assim: quem camufla as suas faltas jamais alcançará sucesso. Ou seja, não tem uma progressão, não tem um crescimento.
A Bíblia diz assim: mas quem as reconhece, então a primeira coisa é o quê? Reconhecer. Aí depois fala, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Então a primeira coisa é o quê? É a pessoa reconhecer. Você precisa todos os dias, quando você tem o seu dia a dia, chega no final do dia, quando você faz aquela oração para dormir, você tem que falar: Deus, o que eu ainda não enxerguei que precisa ser mudado? Senhor, faz eu enxergar, faz eu reconhecer o que precisa ser mudado. Agradou meu dia ao Senhor? Senhor, o que precisa ser transformado? Qual é a mudança que eu preciso ter? Pede a Deus para poder tocar no seu coração, convencer, porque o Espírito Santo tem esse papel, nos convencer, né, da justiça, do pecado e do juízo. Então, lá em 1 João 1,8, a Bíblia diz assim: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, pedir a Deus para trazer à tona na sua mente, né? Falar: Deus, me mostra, Senhor. É importante você reconhecer, amém? 1 Coríntios 11, 28 e 29 fala assim: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Às vezes são coisas que aparentemente são coisas que não tem nada a ver, mas aquilo vai estar sendo uma pedra no seu sapato no mundo espiritual. Lembra lá em Isaías 38? A Bíblia vai contar, está no livro de Reis também, que quando Deus vai enviar Isaías para avisar para Ezequias para arrumar a casa, senão ele padeceria de uma doença mortal. Então, quando Isaías dá esse recado, a primeira palavra que Ezequias ele declara e fala: Senhor, eu tenho servido ao Senhor fielmente. Então ele mesmo não compreendia o que precisava mudar claramente, mas a Bíblia fala que ele chorou. Então ele começou no aquebrantamento. Então Deus trouxe no coração dele aquilo que ele precisava reconhecer. De repente nem você mesmo sabe, nem você mesmo percebeu, mas Deus já percebeu, mas quer que você perceba isso, quer que você tenha essa sensibilidade. Então a oração, ela começa quando você começa a orar e começa a pedir a Deus para que traz à tona no seu coração aquilo que você ainda não reconheceu que precisa mudar, ele vai trazer. O segundo princípio, então o primeiro, nós falamos a falta de reconhecer as falhas, bloqueiam as orações. O segundo princípio, a falta de confissão. Não adianta somente eu reconhecer e eu não confessá-la, né? Pedir perdão ao Senhor, pedir a Deus uma nova oportunidade. Lembrando que Deus é um Deus de novas oportunidades. Quem chamaria Davi naquele tempo que ele pecou, que ele errou? A Bíblia diz que ele clamou, mas as coisas não estavam dando certo, né? Quando fez a Batseba lá, aquela coisa toda, passou a noite orando, a noite clamando, jejuando, aí morreu lá na sua família, lá o filho, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz que lá, quando você observa Salmo 51, ele começa a confessar, ele começa a reconhecer, mas agora ele não só reconhece, ele confessa. Ele lembrou, mas agora ele está confessando. Então ele está com o coração aquebrantado. A Bíblia diz, lá em 1 João 1, versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então Deus quer que nós reconheçamos, em primeiro lugar, depois que reconheçamos, que confessamos, que façamos uma confissão, ou seja, daquilo que está errado. Não adianta a pessoa fingir que não tem nada a ver, que não está acontecendo nada. Às vezes são aqueles pecados que só você e Deus sabe. Aquilo que está nos bastidores, você e Deus. De repente, algo que ninguém sabe, só você e Deus. É isso que, de repente, pode estar sendo um bloqueio na sua vida de oração. Grava isso. Lá em Salmos 32, no versículo 3, a Bíblia diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Observa, havia uma doença psicossomática, havia problemas emocionais por falta de confissão. Observa isso.
havia uma falta de estrutura, tem pessoas que ficam até doente, ou seja, ela ora, mas ela não reconhece falha, ela não confessa o pecado. Lembra lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, aí depois fala, orar, e me buscar, ou seja, humilhar, chegar com humildade, orar, depois buscar. Nem todo mundo que ora buscar é sujeitar os princípios de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então a Bíblia diz que enquanto o salmista ele estava mantendo seus pecados inconfessos, ele não tinha estrutura. Ele não tinha raiz no mundo espiritual. Só quando confessa, aí as coisas se transformam. Então, o primeiro é o quê? Reconhecer. O segundo é o quê? A confessar. Salmos 32:5 fala assim: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então me declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Ele tinha essa consciência que ele não era perfeito. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e o homem segundo o coração de Deus não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa aquebrantada, é uma pessoa que reconhece e é uma pessoa que confessa. Olha só que lindo. Então, o segundo princípio, a falta de confissão bloqueia a oração. A pessoa que ora, mas nunca confessa o pecado, não reconhece, é a pessoa que não é específica de confessar aquele pecado específico. Muitas das vezes é o desrespeito à autoridade, a tantas coisas que a pessoa, às vezes uma coisa parece que não tem nada a ver, mas está sendo um bloqueio que está impedindo as orações subir aos céus. Por isso que o Espírito Santo ele intercede por nós. E muitas vezes a intercessão através de um despertamento, de um aviso da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, terceiro princípio, a falta de abandono das práticas abomináveis. Muitas vezes as pessoas se preocupam com o principado e potestade de alto escalão, mas esquece dos pecados de estimação, que a Bíblia chama das raposinhas. A raposinha que muitas vezes destrói e as pessoas não percebem. E as pessoas, então, ela começa a ter uma linguagem, às vezes, pesada. Xingar não tem nada a ver. Aí começa a acostumar com aquela prática. Ela começa a ter uma linguagem, muitas das vezes, de contenda, uma linguagem, muitas vezes, de fofoca, uma linguagem que é de xingamento, e o adversário quer que você não tenha um vocabulário de Deus, porque existe o vocabulário de Deus e o vocabulário do inferno. Então a gente tem que pedir a Deus para colocar na nossa boca palavras temperadas com sal, palavras equilibradas, que a vida e a morte estão no poder da língua, o que bem utiliza comerá do seu fruto. Então a gente precisa abandonar algumas práticas abomináveis. Não adianta eu só orar. Se meu povo, que chama pelo meu nome, lembra disso? 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Então, eu preciso, então, como nós aprendemos lá, né? Nós reconhecemos, nós confessamos, e agora temos que buscar, sujeitar a Deus. Os pensamentos de Deus são maiores. Então, aquilo que, de repente, que aparentemente é bom para nós, é abominável diante do Senhor. Um dia Deus falou, deu uma direção para Saul, olha, destrua tudo aquilo ali. Ele vai, algumas coisas que aos olhos dele era bom, mas era abominável aos olhos de Deus. Então, quem camufla suas faltas, Provérbios 28:13, alcançará, quem camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona. Então já falamos do reconhecer, falamos do confessar, agora falamos do abandonar. Recebe toda a compaixão de Deus. Presta atenção, a Bíblia diz no Atos dos Apóstolos, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender significa a pessoa reconhecer. E converter representa ela mudar a prática, mudar o estilo de vida, mudar a visão, ao que fala em Romanos 12, não conformar com esse século, mas renovar a mente, experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Provérbios 28:9 diz assim, o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, ou seja, a palavra trazendo para o dia de hoje,
até mesmo a sua oração se torna abominável. Então, olha o perigo de a pessoa não ter uma vida diária de meditação da palavra, porque senão a oração fica sem pé, sem cabeça. Ou seja, quando a pessoa desvia o ouvido de ouvir os conselhos de Deus, até a oração ela é abominável, porque ela está bloqueada. Efésios 4:22 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, foste instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, existem desejos enganosos do velho homem que quer estar no novo homem, criado em Cristo Jesus. Então, eu preciso fugir dessas práticas. A Bíblia fala para sair das rodas dos escarnecedores. Eu tenho que estar num caminho que vai verdadeiramente glorificar a Deus. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o que eu sou proibido, o que eu posso ou não posso fazer no Web TV? Igreja, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Sempre onde você estiver, você sempre pergunta a si mesmo, quem está mais à vontade nesse lugar, anjos ou demônios? Então, mas Deus conhece meu coração, mas Deus ele fala para você não estar nas rodas dos escarnecedores. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, as suas ações, as suas escolhas, as suas atitudes, a quem está sendo glorificado. Essa é uma pista para você. Então, abandona práticas abomináveis e peça a Deus para trazer à sua mente, aí você confessa e você abandona muitas práticas. É o princípio número 3. O princípio número 4, que bloqueia a vida de oração quando a gente não observa isso. Quando as pessoas desprezam os conselhos da verdade. Observe, isso aqui é muito forte, muito importante. Quando a pessoa, ela ora, mas não quer ser guiada a sua oração nos avisos de Deus, ela pode orar a vida toda, vai ficar toda embaralhada. Observa, quando não ouvimos a voz de Deus. Provérbios 1, versículo 24 ao versículo 25, é um alerta muito importante que está em Provérbios. Fala assim: contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusaste, porque em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. A Bíblia fala que o sábio, ele ouve o conselho e se torna mais sábio ainda. Então a Bíblia fala que o insensato, ele não aceita o conselho. A Bíblia fala na multidão dos conselheiros a vitória. As consequências quando não damos ouvido à voz de Deus é uma consequência terrível. Provérbio 1, versículo 26 ao versículo 28 fala assim: eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós, em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, e vindo a vossa completa. Ou seja, quando a pessoa despreza a verdade de Deus, os conselhos de Deus, o que é as trevas? A ausência de luz. Ela mesmo se afasta, então ela se torna vulnerável. Então não adianta só orar, mas se eu não ouço os princípios de Deus, se eu não absorvo e coloco em prática na minha vida. A Bíblia fala que eu não posso ser ouvinte negligente, Tiago 1,25, mas eu tenho que ser operoso praticante, que eu serei bem-aventurado naquilo que realizar. Então a Bíblia diz assim: então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei, buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Então observa, quando a pessoa ora, mas não quer ouvir os conselhos da palavra, então a pessoa ela tem uma oração muitas vezes mirrada no mundo espiritual. Esse é o 4º princípio. O 5º princípio, inconstância com Deus. É o que mais acontece na vida de muitos cristãos. Muitas vezes as pessoas oram até cansar. Chega um momento que a pessoa cansa, a pessoa para. Às vezes está quase chegando. Às vezes acontece frustração no meio do caminho. Lembra sempre em Romanos 5. A tribulação gera perseverança, experiência e esperança. E às vezes a tribulação significa uma traição, significa uma frustração, significa uma fragilidade, um fracasso. Muitas das vezes, mas Deus, ele disse, diga ao fraco que eu sou forte. Deus, ele quer que você prossiga. Então você confessou, você reconheceu, você se afastou daquele caminho mal. Mas agora Deus, ele quer que você seja constante. Às vezes você fica triste, você fica abalada, sendo acusado injustamente. A Bíblia diz, bem-aventurados sois vós quando por minha causa sois injuriados. Então, muitas vezes o adversário começa a tentar te abater também, para que você se sinta culpado, para que você se sinta abalado. Então, a inconstância com Deus é um perigo. Observe que fala em Tiago 1, versículo 7 ao versículo 8. Fala assim: não imagine tal pessoa
que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Um dia ora, outro dia não ora, um dia clama, outro dia não clama, um dia tem fé, outro dia não tem fé. Provérbio 28:14 fala assim: feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Tudo que o adversário quer, que você se revolta contra Deus, mas muitas das vezes não, sempre a culpa nunca é de Deus. Muitas vezes a nossa falta de zelo, de apreço com Deus, a nossa falta de comunhão com Deus. A Bíblia fala que a pessoa que anda inconstante, ela é vacilante e ela não recebe coisa alguma. O constante não, ele vive no temor. Independente, pode estar chorando, pode estar se alegrando, pode ter tudo, pode não ter nada. Você pode todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Lembra dessa frase de Paulo? Então, quando colocamos obstáculos em tudo, vivemos sempre na inconstância. Quebramos o elo da perseverança e adiamos sempre o elo da esperança. Pare de colocar obstáculo, pare de colocar dificuldade. Lembra de Marta e Maria. Jesus entra na casa de Marta e Maria, mas Jesus falou assim: Marta, Marta, anda inquietas e preocupas com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte era ouvir o Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Então, quando você medita e você ora, você está alimentando essa intimidade com Deus. Toma muito cuidado, a inconstância com Deus bloqueia a vida de oração. Que a pessoa começa a orar um dia sim, um dia não. Orei ontem bastante, hoje não preciso. Mantém. Imagina se você está com o coração batendo hoje, amanhã seu coração não precisa bater. A oração é as batidas de transformação de Deus dentro de você. Então, todos os dias você precisa desse agir do Espírito Santo e você falar: vem, Senhor, trabalha completamente a cada dia. Amém? É o Senhor Espírito Santo regando, oxigenando a sua alma através da oração. É uma comunhão, é uma fusão de amor. Glórias, aleluias. Então, sexto princípio. Por que a oração de muitos está bloqueada? Porque trata Deus como secundário. Deus não está sendo prioridade. Tem pessoas que acordam, às vezes acorda assim, desesperado, colocou o relógio para despertar, colocou depois no soneca, às vezes coloca até a meia errada, a blusa muitas das vezes do lado avesso, e muitas vezes não tem tempo nem de orar. Ei, se você vai acordar, por exemplo, 7 horas da manhã, você acorda às 6h20, acorda às 6h30, tem um momento de devocional com Deus, coloca Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6:22. Depois você olha o contexto, a partir do versículo 15, vai falar todas as necessidades sendo supridas, para você não se preocupar, desde que você coloca Deus em primeiro lugar. Então, é quando você acorda, em primeiro lugar, você apresenta seu dia, você agradece pela noite. Ou seja, agora tem pessoas não, que ela acorda de manhã desesperada, vai trabalhar, quando chega aos frangalhos, cansado do trabalho, aí faz aquela oração de Michael Schumacher, de 2 segundos, a Bíblia nem sabe, até se perde. Aí quando você contigo, começou a orar, parece que nem sabe o que estava falando, e daqui a pouco dorme e se apaga. Então o segredo é as primeiras horas do dia, assim como Davi fazia, antecipava a sua alvorada. Então quando a pessoa faz ao contrário, ela também rompe o que está em Mateus 6:22. A Bíblia fala: em primeiro lugar, Deus, deixa ele estar à frente do tudo. Assim como acontecia no deserto, ele era um fogo, que acompanhava e que liderava o povo, conduzia o povo, guiava o povo, estava à frente. E durante o dia, aquela nuvem, durante a noite, aquele fogo que guiava e ao mesmo tempo protegia. A vida de oração faz isso. Quando você coloca ele em primeiro lugar e não coloca Deus como secundário. Lá em Jeremias 2, do versículo 2 ao versículo 3, a Bíblia diz assim: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte, observa, eu me recordo, observa a advertência de Deus, eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva. Deus, ele recorda daquele primeiro amor. Observe, nos tempos da tua juventude, como recém-casado, já viu a pessoa recém-convertida, a pessoa que aceitou Jesus, a pessoa que batizou, olha a alegria que fica. Deus fala assim: olha, não perca isso. Para isso você tem que ter disciplina. Dia após dia, numa vida de comunhão com Deus. A Bíblia fala assim: recém-casados,
Estavas apaixonada por mim e me seguia para o deserto, por terras áridas e ainda não semeadas, ou seja, mesmo em tempo difícil. É uma pessoa que olha para o alto e reconhece a importância da comunhão com Deus. Aí fala assim, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, como as primícias da sua colheita. Ei, Deus quer que você apresenta a sua vida como primícia para Ele, a sua manhã como as primícias do seu dia para Ele. Volta a essa prática que você vai ver o diferencial. Não faz Deus como secundário, resolver tudo primeiro, acordar de manhã desesperado e depois você ora. Muitas vezes você vai estar enganando a você mesmo. A Bíblia diz assim, todos aqueles que se atreviam a devorá-los, a devorar quem? O povo que era consagrado à vida de oração. Eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça o perseguia até punir. Perseguia e punia quem? Ao adversário. Aí as pessoas perguntam, pastor, ritual pega? Magia pega? Depende. Como é a sua vida com Deus? Você é primícia para Ele? Você coloca Ele em primeiro lugar? Porque o mal, a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. A Bíblia fala que todos os dias somos entregues à morte, por causa de Cristo. Ou seja, o inferno quer que você fica, muitas das vezes, cambaleando, sem norte, sem direção. E a oração vai iluminando, vai conduzindo a sua vida. Então, a ordem de prioridades é a prova real da nossa comunhão e do valor que damos a Deus, que damos ao Senhor. Então, preste muita atenção nisso. Nunca esqueça disso. Isso vai fazer a total diferença. Quando a pessoa não coloca Deus como prioridade, a pessoa começa a ficar sufocada, a oração começa a ficar uma oração arrastada. O sétimo princípio para por que muitas pessoas estão bloqueadas nas suas orações. Parece que a oração não floresce. A falta de santidade. Presta atenção que fala Apocalipse 22, versículo 11. A Bíblia diz assim, ora, quem é injusto, continue na injustiça. Observa, ou seja, aquela pessoa que está bloqueada, muitas das vezes é só o Espírito Santo, sempre é o Espírito Santo que vai convencer. Não fica batendo cabeça, querendo forçar, colocar Jesus a goela dentro. Tem pessoas que fazem isso, chega até a discutir, começa a brigar com aquela pessoa. Não, não é a sua força, não é com força, não é com violência, é através do Espírito Santo de Deus. Então choca aquela pessoa nos bastidores, assim como Saulo perseguia a igreja. A Bíblia fala que se ele encontrasse alguém pelo caminho, vai lá e observa em Atos capítulo 9, ele mandava prender. Então, por que Saulo, tem um encontro? Porque a igreja na época de Atos dos Apóstolos orava, intercedia, apresentava suas faltas, buscava confessar, e buscava uma vida de santidade, no comer, no partir dos pães. Então, a Bíblia fala que teve um encontro, teve um encontro, Saulo se tornou Paulo de perseguidor para sua servidor. Então, o injusto está na injustiça. Agora, e quem é mundano está na impureza. Mas você não é um justo. Você não é um mundano. Você é um servo fiel. Um servo, sabe, que serve a Deus, que honra a Deus. Aí fala assim, quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é o justo? Aquele que aceita o plano da salvação. Porque perto está aquele que nos justifica. Então, Jesus nos justifica. Perto está aquele que nos justifica. E quem é o santo? E fala assim, e quem é santo, continua a buscar a santificação. Nem todo justo é santo. Como assim, pastor? Ou seja, o justo é aquele que aceita o plano da salvação, que fala em Efésios 2, versículo 8, fala assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Agora, a santificação é diferente. É você reconhecer o valor da graça e agora você quer ser imagem e semelhança de Deus nas práticas, nas ações, assim como estava lá Eliseu, olharam para Eliseu e falaram assim, vejo que esse aí é um homem de Deus. Você começa a ser carta viva, você começa a exalar o perfume, você começa a ficar santificado. Um dia Deus foi e falou para Josué, lá em capítulo 3, versículo 5, e ali Josué, orientado por Deus, falou assim, Josué orientou o povo, Josué 3, 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, a santificação abre o caminho das maravilhas. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação abre o caminho de milagres.
A santificação, ela transforma. A Bíblia fala que é um caminho santo, e o imundo não passará por ele. Então, a graça do Senhor nos convida a dar importância à santificação. Às vezes, pessoas misturam a graça com gracismo. Ah, não, pela graça do Senhor, se eu errar, ele me perdoa. Sim, ele te perdoa, mas você tem que confessar, tem que reconhecer. E a santificação é você estar fazendo, correspondendo, você está falando para Deus o quanto que ama. Por amar, você conjuga aquele verbo que fala em Pedro: sede santo porque eu sou santo. Quando Deus traz essa orientação, ser santo é ser separado. Então você procura agradar a Deus, não é você ser perfeito. Você não vai viver a prática do pecado, mas não significa que você não peca, que você não falha, mas você começa então a se separar, você começa a ter mais força. Eu dou um exemplo para você. A pessoa lá, ela traía a mulher, ou a mulher traiu o marido. E a pessoa não tinha nenhuma comunhão com Deus. Agora aceitou Jesus. Então, antes de aceitar Jesus, aquele rapaz, ele sacaneava muito a mulher dele. Vou dar um exemplo para você. Então, lá, e falava: eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas agora a pessoa encontrou com Jesus e ele caiu. Mas agora, quando ele cai de novo nessa prática, agora o Espírito Santo começa a incomodar. Ele já não se sente o cara, se sente a pessoa mais suja. Sabe por quê? Essa pessoa é quebrantada, essa pessoa reconhece, e agora o Espírito Santo está fazendo uma obra porque abre o coração. Ele reconhece as suas fraquezas, ele confessa, e agora, por causa disso, ele procura se santificar para se livrar, para fugir dessa prática do mal. Então ele começa a se santificar para que seja sempre alvo as suas vestes e que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Então a santificação é uma resposta que você dá para Deus em relação à graça que jamais poderemos pagar, é um favor imerecido. Então vamos lá, Gênesis capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz assim: descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então, quando a chapa estava esquentando lá em Sodoma e Gomorra, muitos ficaram desesperados e clamaram. Mas a maioria, na verdade, a Bíblia fala que não tinha nem 10, né? Não tinha nem 10 que lá se arrependeram de verdade, confessaram e reconheceram. Então, Deus não destruía ali Sodoma e Gomorra. Foi uma proposta que Abraão traz para Deus, e Deus aceitou essa proposta. E a Bíblia mostra claramente que muitos lá estavam clamando, porém não estava funcionando, porque faltavam esses princípios. Então não é só clamar de dia, de noite, sabe? Não, tem que ter princípios. Então a graça nos tira das garras do jugo do mundo, ou seja, esse favor imerecido. Ou seja, a graça nos tira das garras do jugo do mundo que nos aprisiona lá fora. E a santidade tira o jugo do mundo que pode estar dentro de nós e em nossas atitudes. Então vamos lá, falamos 7 princípios, 7 causas que bloqueiam a vida de oração. Falta de reconhecer as falhas, falta de confissão dos pecados, falta de abandono de práticas abomináveis, desprezo aos conselhos da verdade, inconstância com Deus, tratar Deus como secundário e não como prioridade, e falta de santidade. No nosso próximo bloco, vamos falar sobre a diferença da oração do aliançado e do não aliançado. Isso aqui é muito importante, porque não é qualquer tipo de oração, não é qualquer pessoa que faz oração que vai dar certo e que vai ter uma explosão no mundo espiritual. Agora, a pessoa, ela precisa entender a diferença de cada pessoa que faz oração, para que você venha entender um princípio sensacional que vai mudar o seu olhar sobre oração, vai te ajudar você a formar esse quebra-cabeça na escola de oração, prostrado somente para Cristo, a sua faculdade espiritual e a sua faculdade informal. Eu convido a você, mais uma vez, a deixar seus comentários aqui, a você compartilhar desse projeto, desse estudo, dessa escola de oração, para que milhões de almas possam ser abraçadas através da compaixão, que eu tenho certeza que você pode nos ajudar. Amém? Entra lá no Instagram, esteja nos acompanhando, que Deus abençoe, fique na paz de Cristo, espero você domingo que vem às 14 horas, aqui no mesmo canal. Fique na paz de Cristo, Deus abençoe a todos. Na paz.